neste momento não temos líderes partidários inscritos, eu vou facultar a palavra, antes de facultar a palavra aos vereadores, eu queria solicitar a vereadora vice-presidente da casa, a vereadora Lúcia, que fizesse seu pronunciamento, que com certeza a pauta hoje nesta casa será o problema que tivemos no Porto de Vila do Conde. Então, a vereadora Lúcia, que acompanhou de perto essa situação, então, antes de facultar a palavra aos vereadores, eu gostaria que a vereadora se pronunciasse. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Rutilene, os amigos que estão nos prestigiando na manhã deste dia, secretária municipal de educação, equipe, professora Odineia, o nosso bom dia. Na verdade, para nós é um motivo de tristeza, né, de preocupação, quando mais uma vez usando esta tribuna para fazer alguns relatos do acontecido no Porto de Vila do Conde, que aconteceu na madrugada de terça-feira passada, hoje uma semana, às 4 horas da manhã, quando estavam fazendo o embarque da carga viva no navio, né, que tem como rota do Líbano, e essa carga ia para o exterior. E, por alguma razão, até mesmo que não está ainda visto, por causa que ainda está ainda no período ainda de perícia, inclusive estamos aguardando o laudo, né, periciado, dos exames periciados que vêm comprovar a causa e o responsável, né, dessa situação que nós chamamos de um acidente com grande fatalidade. E, aproveitando o momento, senhor presidente, quebrando até o protocolo desta casa, eu gostaria de pedir 1 minuto de silêncio, né, em prol de vidas de seres vivos, né, e da grande envergadura que está causando no nosso meio ambiente, que abrange o ecossistema, seres vivos, vida marítima. Nós gostaríamos, senhor presidente, de, nesta ocasião, pedir para esta casa 1 minuto de silêncio. Sua solicitação, com certeza, será aceita. Neste momento, 1 minuto de silêncio. Ok, vereadora, prossiga. Bem, senhor presidente, senhores vereadores, na terça-feira passada, quando nós chegávamos daqui, inclusive no momento da nossa sessão ordinária, nós já estávamos, inclusive, sabendo do que estava acontecendo na nossa região, da nossa grande Vila do Conde, por causa que já estava no Face, já estava na internet. E
alguém até me mostrou as imagens, né, de bois que alguém da região tinha pego, flutuando na superfície do mar, tudo, e matou, estavam descoirando na praia e nos igarapés, enfim. Sendo que 4.800 bois ficaram mortos. Quer dizer, uma parte de 4.000, quase 800, ficou no fundo e ficou alguns bois na superfície do navio, superfície da água, né? E na terça-feira, entrou pela noite. Quando foi na quarta-feira de manhã, nós tivemos na CDP, a convite do prefeito Vilaça, porque eu quero até referendar uma situação que o nosso prefeito me surpreendeu a nossa população de Vila do Conde. Desde o momento em que aconteceu, ele abraçou a causa. Inclusive, amanheceu na praia de Vila do Conde, junto com os moradores, no meio de um bombardeio muito grande. E, na verdade, não ficou omisso à situação. E, quando foi na quarta-feira de manhã, nós adentramos a CDP. Inclusive, o vereador Paulo Alcântara esteve presente, né, na primeira reunião na CDP, onde lá o presidente da CDP, ele estabeleceu uma possibilidade de ser criado um comitê de crise, que fosse dividido desse comitê duas comissões. Uma comissão aquática, que fosse operar na situação da água, né, das águas. Haja vista que o acidente foi no rio fluvial, né, no caso, em um rio fluvial, numa região muito grande, ali, em relação às águas que vão de encontro a Igarapés e Baía do Marajó, fluentes. E a outra comissão foi rotulada como terrestre. E eu sou da comissão terrestre, que foi, inclusive, votado pelo vereador Paulo Alcântara, que me escolheu. Estou aqui para agradecer, vereador. Naquele momento que Vossa Excelência atribuiu, né, no caso, até mesmo reconhecendo o calor humano ali conosco. O prefeito também nos escolheu, como também o presidente da CDP, para fazer parte deste comitê de crise. E tivemos na quarta-feira, onde reuniões na CDP, foi muito abordado a questão da situação, acidente, e aí já veio a questão da legislação que foi colocado lá, que a legislação brasileira, realmente, ela determina que a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, né, que faça toda a desenvoltura de uma situação quando se trata de um acidente ambiental. E todas essas situações, senhores vereadores, nós somos conhecedora, né? Mesmo porque somos legisladora deste município, e também não é a primeira vez que acontece esse impacto em Vila do Conde. Já somam 17 acidentes que acontecem em Vila do Conde, não nesta proporção, né, não nesta grande envergadura como foi este acidente, o ocorrido há uma semana atrás, né? E lá foi abordado que o presidente da CDP estava aguardando, né, que a SEMA liberasse, que a SEMA encaminhasse, que ele já estava em contato com órgãos do Estado, do governo federal. E ficamos ali
praticamente o dia todo. Só discurso. Nada foi resolvido na quarta-feira. Na quinta-feira, a mesma coisa. Por causa que a CDP estava aguardando a liberação da SEMA. E a SEMA não dava as caras. A SEMA, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, senhores vereadores, não deu as caras. Nós só tínhamos comunicado através do presidente da CDP que a SEMA não estava liberando, não ia liberar, né, a carga viva, ou seja, o resíduo orgânico que estava no fundo, de mais de 4.000 bois. Não ia liberar porque o Estado não tem aterro sanitário. Em nenhum canto desse Estado tem um aterro sanitário para comportar um resíduo como é a situação, como a carga de bois que foi para o fundo. Né? Não tem. E aí, o entendimento da SEMA é que, se está poluindo um local, se tem um resíduo poluidor e já está poluindo o local, então não pode tirar esse resíduo deste local para poluir um outro local. Haja visto que o Estado não tem um aterro sanitário. Não tem. E por que não dizer, até não pensar, que o Brasil? Porque sempre, né, agora nesse período, me ocorre, né, o pensamento, senhores vereadores, que se em algum canto do Brasil tivesse um aterro sanitário adequado para absorver resíduo como esse que temos na Vila do Conde, agora, não seria difícil, porque é área federada. Porto, nós sabemos que é da federação, né? É área federada. Então, não seria muito difícil, não, remover o resíduo orgânico que temos aqui já no nosso município para um outro estado, porque é da federação. Sendo, senhores vereadores, que na quinta-feira à tarde não tivemos liberação da SEMA, não tivemos uma resposta do Ministério, né, de algum Ministério da República, senhores vereadores. Ninguém. Nós ficamos o dia todo na CDP, e o presidente da CDP também dependendo, né, de uma liberação inclusive da SEMA. Né? Nós ali escutávamos o presidente da CDP conversar com o prefeito. O prefeito até disse, olha, eu tenho as máquinas, caçamba, que dá para pegar essa carga aí, colocar e tudo. E lá o presidente da CDP dizia, mas eu tenho também como tirar esse resíduo do fundo. Só que não tem onde colocar. Não tem onde colocar. E nós não temos a liberação. Numa das vezes, senhores vereadores, eu escutei o prefeito Vilaça dizer, pois olha, eu posso até ser preso até, mas eu vou fazer isso. Eu vou fazer alguma coisa. Eu vou fazer, vereadora. Se acalme, vereadora, porque eu vou fazer isto. Porque eu não vou deixar o nosso povo aí morrer. Aí com essa situação que está já na água e tudo. Isso, na quinta-feira à tarde e na sexta-feira tive na CDP. O vereador Paulo Alcântara esteve também na sexta-feira e nós adentramos à tarde. Nada resolvido, senhores vereadores, nada, nem resposta da SEMA, nem resposta da Dilma, nem resposta de ninguém. E o prefeito lá. E nós tivemos algumas lideranças comunitárias presentes, inclusive pessoas
de toda a nossa costa, toda a região litoral do nosso município, pessoas da Trambioca, do Cuipiranga, do Arrozal, Caripi, Itupanema, de toda a orla. Tivemos até pessoas de Beja, da praia de Beja lá. A prefeita de Abaetetuba também esteve lá, até mesmo estressada e tudo, por causa que o óleo também abrangeu a praia de Beja. Tivemos pessoas do Capim, da Ilha do Marajó, pessoas simples, né, que, ao abrir a boca, nos emocionou, por causa que eles relataram que não estavam mais pescando devido ao espinhel deles, a linha, a rede de pesca, que é a ferramenta de trabalho deles, ficou inutilizada, de óleo, e estavam impossibilitados de pescarem, quer dizer, garantir o pão de cada dia deles. E assim está a nossa grande Vila do Conde. Os pescadores, os barraqueiros, os ribeirinhos estão impossibilitados de ganhar o seu pão de cada dia. E na sexta-feira eu até falei duramente com o presidente da CDP, coloquei para ele que discurso, né? Realmente, nós sabemos que a legislação, ela foi feita assim, para garantir, para amparar os direitos do cidadão. Mas, quando foi feito o grande projeto aqui na nossa grande Barcarena, não foi pensado nas vidas humanas, não foi pensado, inclusive, aonde foi instalado o porto. Porque fizeram o porto e não fizeram um planejamento, não fizeram um projeto, até mesmo quando acontecesse uma situação, como aconteceu, tivesse para onde colocar esse resíduo. Sem falar nos outros acidentes que nós já tivemos. Então, na verdade, na sexta-feira, eu saí, senhores vereadores, da CDP, era 5 horas da tarde, às 17 horas. Muito triste, muito triste. Eu nunca entrei na Vila do Conde tão triste, por causa que é normal eu entrar e sair, tudo. Venho todo dia para a sede do município, eu saio de Vila do Conde, volto feliz. Ai, como eu me sinto feliz quando eu entro na Vila do Conde. E, na sexta-feira, eu me senti muito triste, porque eu cheguei na Vila do Conde sem uma resposta, sem uma solução, né? E, na verdade, a nossa gente, o nosso pessoal estava precisando de uma palavra, né? Uma palavra, pelo menos, de esperança. E aqui eu quero deixar minha insatisfação contra a SEMA, porque a SEMA, senhores vereadores, não deu as caras. Já ontem que ela se manifestou, né, com a liberação, mas depois já do agravante que houve. Porque no domingo, senhores vereadores, à noite, eu não estava em Vila do Conde. No domingo à noite, eu estava no Canaã, numa das nossas congregações da Igreja Assembleia de Deus. Eu estava lá. Inclusive, o senhor vereador Luiz Tavares estava também, né, que se tratava do aniversário do Desejo Missionário, é um conjunto da nossa igreja. Ao chegar do culto, né, na minha casa, e tudo, umas 10h30, porque depois do culto eu ainda fiquei lá, porque se tratava de festa, lá na nossa congregação, tudo. Eu cheguei na minha casa umas 10h30, aí eu
percebi logo uma diferença na comunidade, tudo, e chama daqui, chama dali. Eu estava dentro da congregação, eu estava com o meu celular desligado e tudo, aí começaram a me ligar e tudo, e eram pessoas desesperadas, senhores vereadores, na frente da minha casa, gritando, pedindo socorro. E outras situações estavam na nossa região. Naquela hora da noite, uma multidão de pessoas indo para a praia, e outras já estavam vindo da praia e tudo. E eu comecei a ligar, 11 horas da noite. Liguei, quem me atendeu? Prefeito Vilaça me atendeu. E, a partir desse momento, já teve que aumentar a quantidade de máscara no centro de saúde. A questão do médico também, teve que colocar mais médico, né, no centro de saúde, porque as pessoas estavam desesperadas, o odor era muito grande. E pessoas na frente do centro de saúde questionando que queriam máscara e já tinha terminado, e alguém dizia que tinha e não queriam dar. E o prefeito, nesse horário, providenciou mais máscara, medicamento para quem tivesse com náusea, acionou a polícia militar que aumentasse mais, né, o policiamento. E, enfim, na verdade, o prefeito Vilaça, ele foi companheiro, ele é companheiro. E, na verdade, amanheceu na Vila do Conde, tem amanhecido em Vila do Conde, na praia, né? E, na verdade, eu só posso agradecer primeiramente a Deus, né, pela sua vida, Vilaça, e pedir a Deus, né, que Deus lhe ajude, porque você, na verdade, foi companheiro, sim, das pessoas da Vila do Conde. Foi para lá, esteve, tudo. Muitas das vezes, senhores vereadores, reuniões que tivemos em Vila do Conde, que fomos vaiados. Por conta do calor, né, da emoção, por conta da revolta, da insatisfação, quer dizer, veio tudo à tona. Até quem estava já, até o que já estava enterrado já ressuscitou. Mas faz parte, né, vereador? Nós estamos na vida pública já faz tempo, e não é a primeira vez que acontece o impacto ambiental em Vila do Conde. Não é, não. Eu tenho colocado, senhores vereadores, nesta tribuna, que Vila do Conde precisa de um olhar especial do Estado, precisa de um olhar especial do governo federal, porque é de Vila do Conde que tem os empreendimentos e sai, digamos, os impostos, ICMS, bem farto para o Estado e para o governo federal. Nós sabemos disto. E o município fica apenas com as mazelas. E essa mazela, ela é muito acentuada em Vila do Conde. Ela é muito vivida e sofrida pelo nosso povo. Desde quando houve a implantação do grande projeto em Vila do Conde, os primeiros impactos, a primeira situação vexatória foi as pessoas terem que abandonar a sua região, a sua terra. Quem era agricultor deixou de ser agricultor. Vila do Conde não tem agricultura, porque não temos terras, porque foi implantado as empresas. Aonde está o porto, lá moravam pessoas, era um povoado. Aonde foi implantado o porto, aonde foi implantado Alo Norte, Albrás, ali moravam seres humanos. E hoje a nossa grande preocupação, senhores vereadores, é que essa situação aquática, ela foi muito abrangente, porque quando a maré ela fica alta, ou seja, quando ela cresce, ela entra realmente nos braços, nos igarapés, né? no dendê, no igarapé do Curuperé,
ela entra no arrozal, ela leva água para todo canto, né? E com esse resíduo que realmente flui bactéria, né? Flui bactéria. Senhores vereadores, quando eu estou em Vila do Conde, tem horas que eu não consigo falar. Porque o odor parece que entranha e fica na garganta, entranha na cabeça, né? E, de qualquer maneira, é uma náusea, devido ao odor, não só da carne, né, da carniça, da carcaça, como também do óleo, muito forte. E, olha, que eu já fiz uma pesquisa, esse óleo não é o mais danoso, não. Tem um óleo que é mais danoso. É o BDF, é o mais danoso. Então, senhores vereadores, é preocupante, é muito preocupante essa situação, porque eu, como comitê de crise, que tive a oportunidade de acompanhar os momentos das reuniões na CDP, o que eu vi ali, senhores vereadores, foi o conflito de autoridades, o conflito das esferas, né? Um empurrando para o outro, mas só o município suportando, só o município dando andamento, só o município se preocupando e desenvolvendo alguma prática. Eu falo isso e comprovo com dados concretos, que só o município, as outras esferas são tão distantes, que até nos acidentes, com fatalidade, senhores vereadores, eles ficam ainda mais distantes. Com aquele discurso, vamos aguardar, daqui a 20 dias sai o laudo. Sai o laudo para a seguradora, a responsável desse acidente arcar, sabe? E aí depois vai ser responsabilizado, aí é que vão resolver a questão social da população. Mas esse acidente, senhores vereadores, não tinha e não tem como esperar. Não tem. Porque nós temos um ecossistema muito rico. A questão da água, a água tem que ter vida, tem que preservar a vida da água, tem que preservar a vida do meio ambiente, porque o meio ambiente tem vida, né? E a nossa qualidade de vida depende do meio ambiente. E no meio ambiente, o ser mais importante é o ser humano, é o homem, é as pessoas que precisam do meio ambiente saudável. Então, na verdade, senhores vereadores, esta casa, com certeza, tem que tomar até uma questão de providência, começar a fazer, quem sabe, até um estudo, né? Até mesmo pensar na possibilidade de fazer um projeto de lei de adentrar a CDP, cobrar, até mesmo haver uma possibilidade de o município começar a cobrar um tributo, uma taxa da carga de minério, da carga viva que sai. Porque esse tributo vai tudo para o governo federal e para o estado, não fica nada no município. O que fica é o que nós temos hoje, que é resíduo que está podre no nosso mar, acabando com o nosso mar, com a nossa praia, senhores vereadores. E o município tem que ter um fundo, sim, um fundo para nessas ocasiões ter de onde tirar. Né? Porque nós sabemos que o gestor municipal, ele tem dificuldade de investir em área federada, em setor federado, principalmente, senhores vereadores, na CDP, que apesar de ser nosso vizinho ali de Vila do Conde, nunca eu tinha entrado na CDP. Quando eu entrei, foi por uma circunstância, foi pela força de uma grande tragédia que impactou a nossa grande Vila do Conde. Senhor presidente, para o momento era só. Eu fico aberto aí para qualquer pergunta, qualquer esclarecimento. Só uma parte, vereador. Pois não, vereador. Pois não, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria só que a nobre vereadora
antes de deixar a tribuna, a senhora concluísse como é que ficou o fechamento da questão tirada dos bois, aonde é que vão colocar essas carcaças e a situação da população do Vila do Conde, porque o que a gente ouve aí nas redes sociais, nas esquinas de Barcarena, é que eles estavam pleiteando uma indenização, uma ajuda. Se isso aí foi alguma coisa acertado na reunião junto à CDP e o governo federal e o governo do município de Barcarena. Senhor vereador Iberê, não foi, em relação à indenização, não foi acertado. Mesmo porque a CDP alega que tem que ser apurado a empresa responsável, né, a causa, o porquê. Isso aí a CDP deixou bem claro em relação a indenizações das pessoas, ou seja, dos pescadores, dos barraqueiros, né, e da pessoa que foi afetada. E em relação à remoção do resíduo, no domingo, houve até alguns manifestantes ali do Pedral fechando a PA, porque não queriam que fosse colocado essa carga lá. Só que ontem, o que o prefeito me comunicou é que a SEMA já havia liberado e que já estava entrando em contato com a comunidade do Pedral para que fosse enterrado lá, para lá. Que eu não acho isso bom, né? Mas é aquela situação, senhor vereador. Nós, na Vila do Conde, nós precisamos, sim, providência, que seja tirado esse resíduo da água. O município de Barcarena precisa, sim, que seja retirado da água, porque a água está levando esse resíduo para todo canto do município, né? E é aquela coisa, a empresa, ela tem o pensamento dela, que não é humanístico. Nós sabemos que o Brasil, ele é capitalista, a empresa é capitalista. O humanismo somos nós, né? Nós que pensamos nos humanos. A nossa preocupação é com as famílias, né, que foram afetadas. E até anteontem, todo o apoio, quem estava dando o suporte para esse apoio em relação à comunidade, às pessoas, era a Prefeitura de Barcarena, senhores vereadores. Era a Prefeitura de Barcarena. Não vi nenhuma empresa se manifestar com ajuda, nem sequer falar em indenização, porque estão aguardando ser apurado o laudo, a perícia, né? Como também a situação da SEMA também. A SEMA também está, tanto prova que se fechou, a SEMA se fechou em si. Eu até falei para o prefeito ontem que ele fizesse a SEMA ir lá no Pedral, conversar junto lá a comunidade, né, preparando lá as pessoas, sensibilizando as pessoas, conscientizando as pessoas, porque se a SEMA não fizesse isso, não assumisse, isso com certeza ia cair nesta casa aqui. Não demora muito, os nossos amigos lá do Pedral vêm para cá pedir uma solução, sabe, pedir apoio. Eu falei isso. Porque é assim, nós que ficamos com as mazelas, nós que ficamos com os problemas, as comunidades que ficam prejudicadas, e claro, eles vêm para esta casa, né? Claro, com razão, sendo que a SEMA, ela tem que também dar a cara a tapa também. Não é só nós, não, porque é a SEMA que recebe realmente a multa. Quando a empresa é penalizada,
é multada pelo crime ambiental, essa multa vai para cima. Eu já tive no Evandro Chagas e já vi equipamentos comprados, né? Equipamentos de monitoramento ao meio ambiente que foram comprados com multa da Imeres, naquela ocasião que houve o vazamento de Caulim. A Imeres foi multada e foi comprado equipamentos de monitoramento ao meio ambiente para o Instituto Evandro Chagas. Eu já estive lá no Evandro Chagas vendo isso. Eu fui lá para ver se realmente tinham aplicado o dinheiro que saiu da multa, se tinham aplicado no meio ambiente. Nós precisamos até ver, senhores vereadores, se esse monitoramento está sendo feito no município de Barcarena, na área industrial. Nós precisamos até se aproximar dessa situação, para ver se eles estão fazendo o monitoramento no município de Barcarena, porque o governo Jatene, me parece que ele não gosta de Barcarena. Ainda agora, se tratava de escola do Estado, e a nossa escola do ensino médio do Estado, de Vila do Conde, a escola Padre José Delgarde, está parada, não está funcionando. Agora, no segundo semestre, senhores vereadores, ainda não teve aula ainda. Não teve, está impossibilitada. Por quê? No ano passado, fizeram uma reforma, entre aspas, que aí foi implantado a central de ar em cada sala, climatizar, tudo direitinho, o discurso muito bonito, porém não funciona. Não funcionou. E os alunos não aguentaram a temperatura, a quentura muito grande dentro da sala de aula. E os alunos mesmo se recusaram em entrar para a escola, nessas salas, para assistir a aula, porque se sentiam mal, estavam doentes e tudo. Certo é que parou. O ensino médio está parado. Hoje, nós vamos receber, inclusive, por conta de toda essa situação, essa tragédia, nós vamos receber o secretário de transporte lá na nossa comunidade, e ele falou que ele vai na escola. Vai lá na escola de ensino médio e tudo, vai anotar. Mas isso aí, senhores vereadores, isso aí, a SEDUC já sabe, a URI já sabe. Nós já colocamos essa situação, a comunidade já colocou, eles já sabe, não é novidade, não. Então, eu penso que o governo Jatene não gosta de Barcarena. E quanto mais de Vila do Conde. Então, na verdade, a gente, senhor presidente, nós estamos aí para responder, né, algum questionamento, algum esclarecimento, tá? Ok, vereadora. Agradeço a sua contribuição. Entendemos perfeitamente a sua indignação. A senhora que representa aquela vila, né, e tenha certeza que esta casa não medirá esforços para o que for possível fazer, iremos fazer. Eu solicito que volte a seu assento. Qualquer coisa a senhora pode responder daqui mesmo. A palavra ainda continua facultada aos vereadores que solicitarem. Vereador Pastor Alves. Senhor presidente, senhores vereadores, meu bom dia especial a todos. Bom dia, secretária Ivana, que está aqui com a sua equipe, e a todos que se encontram também na galeria, meu bom dia especial. E ouvindo aqui as palavras aqui da excelentíssima vereadora Lúcia, moradora lá da Vila do Conde, então, Vossa Excelência não apenas é uma representante do povo lá dentro dessa comunidade, como também a vejo, vereadora, como uma vítima que tem sentido na pele, tem sentido a dor que cada morador está sentindo ali dentro daquela comunidade. E a senhora tem sido uma guerreira incansável, lutando ali para que essa tragédia venha a ser minimizada
com o sofrimento daquela população. Então, é uma situação de tristeza, de calamidade, de vergonha e de desrespeito por parte das empresas responsáveis e, por que não dizer também, do governo estadual, que não tem tido a atitude necessária diante da situação, diante do que a situação exige, que eu vejo como uma situação de urgência. É uma situação de urgência. Então, há uma morosidade no agir, na atitude por parte do governo estadual e até mesmo das empresas responsáveis para que este problema possa ser solucionado. Então, na verdade, foram feitas várias reuniões, então fala-se muito e a gente vê que pouco se avança na pauta que é colocada para encontrar, assim, a solução desse problema. Então, falta, na verdade, conscientização da gravidade da situação, que parece não se ter senso de urgência por parte do governo do Estado, porque, pelo que a Vossa Excelência colocou aqui, e pelo que eu tenho visto e ouvido falar, o governo municipal, ele tem sido incansável nessa luta. Ele tem abraçado esta causa, tem estado presente na pessoa do prefeito Antônio Carlos Vilaça, como também das secretarias, dos órgãos responsáveis, e estão buscando uma solução o mais rápido possível para que esse problema ele venha a ser solucionado. Então, eu quero dizer aqui que o prefeito está de parabéns pela sua atuação, e todos que estão envolvidos nessa tarefa estão de parabéns mesmo por esse posicionamento. Inclusive, eu estava até vendo no grupo que até o vereador Padre Carlos estava também parabenizando o prefeito pela atuação dele. Então, eu pensei, poxa, para o Padre Carlos parabenizar, então a coisa realmente está acontecendo, o prefeito está à frente, ele está trabalhando, ele está fazendo a coisa acontecer. Então, eu estou aqui também com um relatório que diz aqui assim, que o dia de ontem foi marcado por inúmeros acontecimentos. As vias de acesso às indústrias foram interditadas pelos moradores que resistiram em frente à empresa. Diz também que, após horas de reunião, a CDP enviou uma empresa para iniciar os trabalhos na praia. Às 19 horas, as atividades foram suspensas devido à enchente da maré, mas voltaram a trabalhar na madrugada de hoje. Então, o trabalho está andando, está sendo feito, né? Muitas famílias com problemas respiratórios, outras já deixaram suas casas devido ao odor vindo dos cadáveres bovinos. Mais máscaras foram distribuídas, posteriormente as famílias que moram nas proximidades do ocorrido, e a população conseguiu abrigo com as SEMAS para as famílias que quisessem ficar, até que a remoção dos cadáveres bovinos seja finalizada. E eu vi a vereadora Lúcia falando também a respeito da falta de atuação das SEMAS, mas a SEMA é a nível da esfera estadual, não é isso? Porque a SEMAS aqui municipal, a gente sabe que ela sempre esteve presente, está ali sempre dando um apoio, todo o suporte necessário para resolver esse problema. E também foi dado um prazo para que as empresas possam, o governo também possa solucionar esse problema dentro de 6 meses. Eu acho um prazo muito longo, mas devido à gravidade da situação, vamos ver o que vai acontecer. E também multa de 1 milhão por cada dia de atraso que tiver. Então, a gente vê que a coisa pode até funcionar, porque só funciona quando se tem essa pressão, quando mexe no bolso do empresário, quando se vê que vai perder dinheiro, eles começam a se mobilizar, a agilizar. Porque se tiver um atraso, é 1 milhão por dia, por cada dia de atraso. Então, esta casa aqui também está empenhada nesse sentido. Eu também estive presente no sábado, ainda não tinha arrebentado, né, a cerca lá que estava prendendo os bois, a barreira, não tinha sido estourada ainda, mas já estava um odor, um cheiro muito forte. Era sábado, mais ou menos 7 da noite que eu estava por lá. E eu imagino, no dia seguinte, pela manhã, a situação gravíssima que estava. Eu quero também aqui parabenizar o senhor presidente desta casa, o vereador Júnior Gawa, que publicou uma nota de repúdio
com o apoio aqui dos demais vereadores, que diz o seguinte: a Câmara Municipal de Barcarena torna público o seu veemente repúdio pela omissão do governo do Estado e da União frente à catástrofe ocorrido no porto de Vila do Conde, na manhã de terça-feira 6, quando o navio de nome Aida, carregado com 5.000 bois, naufragou no cais do porto. A morosidade para ser feito algo para minimizar os estragos ambientais causados e os problemas nocivos à vida humana pela exposição de cadáveres bovinos em decomposição espalhado pelas praias do Conde. Nos indigna, pois sendo área federal, são de competência do Estado e do governo federal as ações cabíveis. Tanto a Câmara Municipal quanto a Prefeitura têm sido incansáveis na cobrança de soluções urgentes para que a população não possa ser refém das mazelas dos frequentes danos ambientais que ocorrem em nossa região. Estado de alerta e clamor incansável, estamos com o povo, não descansaremos para responsabilizar a quem cabe o ônus desta calamidade pública. Barcarena, 12 de outubro de 2015. Então, senhor presidente, dá meus parabéns para Vossa Excelência, os demais vereadores aqui também, e toda a população da Vila do Conde. A luta, ela continua, e ontem foi um dia de luta, como hoje também está sendo um dia de luta, amanhã também um dia de luta também, para poder resolver essa tragédia, para amenizar o sofrimento da população ali da Vila do Conde, ao qual a vereadora Lúcia também, eu a considero uma vítima dessa situação lá dentro. Porque eu estava conversando com ela e muitas vezes o que acontece? Tem alguns grupos políticos que se aproveitam até da tragédia para hostilizar as pessoas. Então ficam hostilizando lá a vereadora, como se a culpa fosse da vereadora, como também nas redes sociais já vi. Cadê os vereadores? Como se dissesse, vereadores são culpados desse navio ter afundado, os vereadores são culpados dessa tragédia. Então, se acontecer aqui também, dentro do nosso município, um maremoto, e a água avançar aqui por dentro, cobrir tudo, vão dizer, os vereadores também foram culpados. Então, tudo que é desgraça que acontece é o vereador também, não é bem assim, é uma coisa que ficam generalizando. Na verdade, nós estamos aqui para buscar solução e iremos lutar incansavelmente para que os responsáveis venham pagar o preço por isso. Então, meu bom dia especial a todos. Obrigado. Vereador. E não mais é só, senhor presidente. Pois não? Só para dar uma informação aqui, pedir o espaço de Vossa Excelência, que a CEMED e os servidores da educação, eles estão fazendo uma campanha de arrecadação de água e alimentos em prol, né, dos moradores de Vila do Conde. E os postos de arrecadação, além da CEMED, a Escola São Francisco Xavier, Marcos Martins Magno. Então a gente gostaria de informar. E já nesse informe, vereador, e dizer também que eu fico triste que todo acidente ambiental que tem em Barcarena tem sempre a multa. A gente só não consegue ver a multa ser revertida em prol da comunidade que foi atingida. Quem faz isso normalmente é a prefeitura. Os prefeitos que passaram tiveram que arcar com a responsabilidade de toda essa negligência. Então eu pediria, no seu discurso, que você informou, a questão da multa, que a casa também, presidente, assumisse a responsabilidade de também propor às nossas secretarias, meio ambiente, todas as outras, que viessem solicitar ao Estado, que só deixa o prejuízo para a gente, que viesse reverter em prol da comunidade as multas, porque ia amenizar, não ia resolver, mas amenizaria. Era isso. Obrigado, vereador. Ok, vereador. Verdade, tem o meu apoio também nesse seu posicionamento. Bom dia a todos. Obrigado, vereador Pastor Alves. Queria agradecer a colaboração de todos os vereadores na nota de repúdio, né? A nota foi feita por todos os vereadores com o consentimento de todos. A palavra continua facultada aos vereadores que solicitaram, o vereador Tiago Rodrigues.
Senhor presidente, muito bom dia. Senhores e senhoras vereadores aqui presentes, público que nos acompanha na galeria e todos aqueles que nos acompanham pela rede mundial de computadores, a internet. Antes de iniciar o debate dos assuntos aqui referidos, eu queria só parabenizar o nosso colega de trabalho, o senhor Edir Magno, que na última quinta-feira recebeu uma comenda na Assembleia Legislativa do Estado do Pará, comenda essa em alusão ao Círio de Nazaré, e imagino que foi uma homenagem justa, mediante aos muitos anos em que o nosso assessor legislativo tem de sacerdócio aqui na Diocese, que apoia as ações da Igreja Católica do município de Barcarena. Gostaria de agradecer também a presença da secretária de Educação do Estado, a senhora Ivana Ramos, e dizer que é de fundamental importância a participação não apenas da secretária, mas também de toda a sua equipe, e gostaria que essa rotina de participação do secretariado, de participação do Poder Executivo, fosse um pouco mais assídua, para que a gente pudesse debater e pudesse principalmente esclarecer a população, esclarecer a quem de interesse for, quais os papéis do município, quais as responsabilidades do município. E hoje aqui a secretária veio nos dar uma informação de grandiosíssima importância com relação à questão da merenda escolar, e gostaria de compartilhar alguns discursos de outros colegas que me antecederam e dizer que é preciso, sim, o município de Barcarena se posicionar no que diz respeito à cobrança do governo do Estado. E essa certa omissão do governo do Estado, infelizmente, não está restrita só à questão da merenda escolar. Se nós formos observar, o município abraça muitas responsabilidades que são do governo do Estado. Se a nossa PA está esburacada, é do dinheiro do município que tem que sair o asfalto para tapar esse buraco. Dentre outras situações, a gente observa a nossa escola técnica que não foi terminada. O hospital materno-infantil que já fez vários aniversários e não consegue ser entregue. Então é importante, sim, senhor presidente e demais vereadores, que nós possamos nos posicionar, não apenas no que diz respeito à questão da merenda escolar, mas também cobrar que o governo do Estado faça o seu papel. O que o município quer não é que o governo estadual abrace as responsabilidades do município, mas que ele também não fuja das suas responsabilidades. Com relação ao trágico acidente ambiental que aconteceu no município há uma semana atrás, queria agradecer o senhor presidente por ter acatado uma sugestão nossa e parabenizar a vereadora Lúcia, não apenas pela brilhante explanação que aqui deu, mas também pela participação com a qual teve na última semana. E aí gostaria de ser coerente também, e sempre digo isso, que quando tenho que cobrar, venho aqui e cobro, mas também não vou ser incoerente de não parabenizar a participação do prefeito Vilas, assim como de toda a sua equipe. Nos últimos dias, tivemos a oportunidade de estar presente, de estar acompanhando junto à comunidade, e temos visto que a Secretaria de Meio Ambiente do município está presente, que equipes da Secretaria de Saúde também estão presentes, que o secretário intensificou o atendimento médico, que fez distribuição de medicamentos, ou seja, o que o governo municipal pôde fazer, o que o executivo municipal pôde fazer, ele fez. Nesse momento em que essa catástrofe já aconteceu, imagino eu que unir forças para responsabilizar aqueles que são culpados tem que ficar agora em segundo plano. O acidente já aconteceu, os impactos ambientais já aconteceram, esses impactos ambientais, infelizmente, eles vão ser sentidos por muito tempo. Essa história de acidente ambiental vai sair da mídia e o nosso munícipe, o nosso ribeirinho, o nosso pescador, aquele indivíduo que vive do turismo, ainda assim vai estar sofrendo esses impactos. E queria expor aqui a minha opinião, e essa opinião é individual, não necessariamente é da casa, de que esse lixo ambiental, ele não tem que ficar aqui no município. Essas carcaças podres não tem que ficar aqui no município. Esses animais não iam ser comercializados no mercado local. Esses animais não iam alimentar as famílias barcarenenses. O dinheiro da venda desses animais não ia ficar no comércio local. Então, por que essa podridão vai ter que ficar aqui? Por que esse lixo vai ter que ficar aqui? Ou será que a gente pensa que é só enterrar esses animais e tudo acabou? Esses animais, uma vez depositados na comunidade do Pedral,
isso vai com certeza contaminar o lençol freático, vai levar doenças para aquela comunidade, vai estragar os balneários da região, vai fazer com que as terras fiquem improdutivas, e isso não vai ser falado, e as doenças vão ficar para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos. Então a opinião desse vereador é que esses animais têm que ser, sim, retirados da praia de Vila do Conde, mas que aqui no município de Barcarena eles não têm que ficar. Muito obrigado, senhor presidente, bom dia a todos e obrigado pela atenção. Obrigado, vereador Tiago Rodrigues. Concordo plenamente com a sua opinião. Também acho que essas carcaças deveriam ser embarcadas num outro navio da empresa que tinha o mesmo destino e que fosse depositada para lá. A palavra ainda continua facultada aos vereadores. Vereador Paulo Alcântara. Senhor presidente, demais vereadores, pessoas que nos acompanham na galeria e através da internet. Peço a palavra, senhor presidente, apenas para cumprimentar a colocação aqui dos vereadores que me antecederam. Concordo com o que todos colocaram aqui, realmente isso é uma realidade. E a vereadora Lúcia, eu gostaria aqui de público comprovar realmente o trabalho que ela vem desenvolvendo junto à comissão que ela foi colocada lá na CDP. Participei na quarta-feira, né? Participei na sexta-feira, e inclusive na sexta-feira também esteve presente o nosso deputado estadual, que eu acredito que foi pela ação dele, pela articulação dentro do governo do estado, que ontem a SEMA resolveu chegar de helicóptero aqui no município, e ficou o dia todo, e o prefeito já me colocou hoje de manhã que algumas coisas já estão sendo tomadas as providências devido a SEMA ter assumido parte do que ela realmente tinha feito. Realmente, naqueles 2 dias que eu estive lá, vereadora, a gente percebeu que, por a SEMA ser do Estado, né, pelo IBAMA ser federal, pela CDP ser federal, né, a gente começa a sentir um conflito de poderes, não é, que eles deixam de lado a situação de emergência para ficar nessas picuinhas políticas que realmente não é o momento, né? Mas, graças a Deus, eu acredito que daqui para frente a coisa irá andar. Agora, eu queria alertar por uma coisa. O problema está só começando. Se você for olhar por números, de 5 mil bois, apenas 400 saíram do navio, então saíram apenas 20% do total da carga. 80% está lá dentro, né? Então, esses que saíram é que vão ser enterrados aqui no Pedral. Eu acredito que esse volume maior não deve ficar no município. Estão falando em trazer balsas para transportar isso, para levar para outro local, não sei aonde. Talvez fosse até melhor que fosse para a Venezuela, porque é na Venezuela que o governo brasileiro agora tem mania de beneficiar essas ditaduras, era para lá que iria essa carne para alimentar os venezuelanos, e não o pessoal da Vila do Conde. Realmente, a gente fica muito triste, porque eu, graças a Deus, conheci o Conde, há mais de 50 anos atrás, quando eu fui a primeira vez no Conde, eu fui de Popopô, daqui para lá, quase 2 horas e meia, 3 horas de viagem, para chegar na Vila do Conde. Então, aquilo era um paraíso. E hoje a gente fica muito triste de chegar na Vila do Conde e ver uma situação dessa. Esse acidente é gravíssimo para a saúde da população, não só do Conde, mas todos ali que entraram em contato com essa água, né, e com esse ar poluído. Então, vamos nos unir. Eu acredito que os vereadores aqui, a Comissão de Meio Ambiente da Casa, Comissão de Justiça, a gente tem que estudar uma forma realmente de taxar essas empresas que vêm aqui apenas explorar o município de Barcarena. Então, é o momento da gente rever toda essa situação, porque a SEMA dá licença para esse porto funcionar, quem deu a licença foi a SEMA do Estado, né? A secretária municipal também queria dizer da sua atuação, ela está desde o primeiro dia, a nossa secretária municipal de Meio Ambiente está lá dentro da CDP, trabalhando. Então, mas quem deu a licença para eles funcionarem foi o Estado, né? E nessa licença, eles tinham que ter todos os projetos já
Caso houvesse algum acidente, como foi esse que ocorreu, naquele projeto já tinha que ter uma solução, não ficar nesse jogo de empurra para um lado e para o outro e não se resolve nada. Então, tinha apenas um protocolo de intenção e deram a licença para o porto funcionar. Então, se funcionou dessa forma, se vai fazer carga viva com protocolos de intenção e não com projetos reais, para que quando ocorra um acidente desse já esteja tudo em mão, né, para se fazer a ação, não. Né, deram uma licença nas coxas, como se diz na gíria, e agora acontece um acidente desse e quem sofre as consequências é o município de Barcarena. E quero aproveitar a oportunidade realmente para enfatizar o trabalho do prefeito, que desde o primeiro dia começou a reunião na Polícia Militar, na quarta-feira, e até esse momento ele está inserido no contexto, ele está vivendo, está dando entrevista, está indo com a população. Naquela primeira reunião pesada na Vila do Conde, ele foi hostilizado, mas ele teve pulso e mostrou para a população que aquilo não era momento de ficar desenterrando defunto, que a gente tinha que dar um jeito, era na solução, dar uma solução para o caso. Então, ele realmente está dando o rumo certo como gestor municipal. Então, nós, como vereadores, temos também que aqui procurar e achar uma solução para que esse acidente não venha nos trazer consequências mais trágicas para o município de Barcarena. Lá no fundo do mar, são 15 tanques de óleo que tem nesse navio. Apenas um vazou, apenas um. Ainda tem 14. Então, de 750, ainda tem 650 toneladas de óleo lá dentro. Então, na hora de içar esse navio, se não for uma empresa que tenha capacidade técnica para isso, se isso vazar, se vier para a superfície esse óleo, vai ser um dano irreparável para cá, para a nossa região. Então, não vai ser 6 meses, vai ser 1 ano, 2 anos, que não vai poder se pescar aqui na região de Barcarena. Dessas 650 toneladas, 15 mil toneladas são daquele óleo grosso, que chama óleo lubrificante. Esse é o mais terrível aí para a questão BPF, né, se não me engano. Então, isso tem que ser evitado. A gente já ficou assustado. A gente já lamenta tudo o que está acontecendo com apenas 400 bois. Imagine se esses 4.600 aflorarem para a superfície, vierem para a água e correrem para cima da praia. Então, tem que ficar alerta, tem que cobrar, sim, do governo do Estado, tem que cobrar do governo federal, porque Barcarena, nesses últimos 40 anos, só tem dado imposto, né, divisas, tanto para o Estado e principalmente para o governo federal, e nós não temos nenhuma contrapartida. O nosso munícipe vive nessa situação. Nós vimos lá, caía um boi na praia, as pessoas desesperadas para pegar um pouco de carne. Então, isso tem que acabar dentro do município de Barcarena. Então, eu acho que é o momento de nós revermos todas essas leis que nós temos dentro do município, e a Câmara Municipal também tomar providência nesse sentido de quando chegar essas empresas aqui no município, a gente ter uma forma de taxá-las no sentido de evitar que acidentes como esse voltem a acontecer. E se acontecer, a gente ter um fundo que possa imediatamente começar a resolver o problema, porque até o momento só a prefeitura que está dando máquina para tirar, para carregar, para colocar, até os gados que foram levados para o Pedral foram com máquinas, e ontem à noite também as máquinas que estavam lá não eram da CDP, eram da prefeitura. Então, é importante. Também quero parabenizar o prefeito, que através da Secretaria de Saúde mandou contratar mais médicos e mais enfermeiros. Hoje tem 3 médicos, 3 enfermeiros trabalhando o dia todo na Vila do Conde, tem 6 técnicos de enfermagem e 17 agentes comunitários de saúde andando na residência, vendo aqueles casos mais graves para levar para ser atendido. Então, acredito que o município está fazendo a parte dele. E apesar de não ter um fundo, não ter uma compensação para tudo isso, e ter uma burocracia enorme. Para comprar máscara tem que fazer processo licitatório. Quer dizer, são situações que fica difícil no momento desse, porque até para o prefeito decretar um estado de emergência, depende da SEMA, depende do IBAMA, depende não sei de quem. Então, fica uma situação complicada. Então, eu acredito que o nosso executivo está fazendo o trabalho que tem que ser feito dentro das suas possibilidades. E nós, vereadores, nesse momento, né, que passamos o ano todo cobrando, a gente realmente tem que
verificar que, nesse caso, o nosso governo está fazendo a coisa correta. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Paulo Alcântara. A palavra ainda continua facultada aos vereadores que solicitarem. Vereador Luiz Tavares. Senhor presidente, senhores vereadores, deixa eu entrar nesse assunto que é inevitável, né? Hoje não se falar disso, mas eu queria retornar, acho que o ano de 2002, 2003, quando a gente fez o nosso TCC de conclusão de curso e que escolhemos como tema a viabilidade econômica, social e ambiental do Porto de Vila do Conde. Algo assim, bem exclusivo e bem específico. E, evidentemente, a grande dificuldade nossa era a base teórica, né? Porque a única informação que a gente tinha era a CDP, e a CDP não tinha interesse em passar para a gente realmente o real. A CDP tinha interesse em passar somente o lado positivo, né, do Porto de Vila do Conde. E nós queríamos fazer algo mais crítico, se aprofundar. E a gente viu algumas fragilidades no final de todo esse curso do Porto de Vila do Conde. Naquela altura do campeonato tinha só 2 PIR. Eu acho que hoje já são 8 ou mais de 8. Então o Porto sofreu expansão. Naquela época se mexia apenas com alumínio, com o negócio de bauxita, cauli, não tinha nem grãos, não tinha o gado, que já acrescentou lá também. Mas a gente viu algumas fragilidades comparando com outros portos. Por exemplo, uma delas, se você for em Amsterdã, na Europa, o navio com a tripulação, ele é fiscalizado pela vigilância sanitária milhas antes de adentrar. Aqui no Conde entra a tripulação vem, entra do jeito que quer, ninguém fiscaliza nada, quer dizer, se trazer doença, não tem jeito, vai pegar todo mundo, quer dizer, então, começa por aí a fragilidade. A outra questão, em qualquer porto, até Santos, para você fazer essa lavagem do porão, tem que ser em alto mar, já dentro do oceano. Aqui no Porto do Conde eles costumam fazer isso e nem considera isso como poluição, que é uma poluição gravíssima. Também se detectou que o Porto de Vila do Conde, naquela época, não tinha nada, nem para evitar, né, e muito menos para tomar solução, caso acontecesse qualquer tipo de acidente, que é o que a gente está vendo hoje que acontece lá. Ou seja, uma fragilidade muito grande, se preparou toda uma estrutura. E outra coisa, não existe fiscalização das autoridades que devem fiscalizar o Porto de Vila do Conde, porque lá é uma logística, é um conjunto de empresas. Uma é responsável até X, do embarque já é outra, resultado. Mas são tudo empresa privada que defende seus interesses. Quer dizer, não tem ninguém do poder público para acompanhar, fiscalizar, para saber que a coisa está fazendo a contento. Então, quando chega lá, cada navio, ele já tem um horário para atracar e um horário para ele embarcar. Então, ele tem um certo período ali, aquilo que falou a vereadora Lúcia, dentro do capitalismo. É a coisa andar, é o lucro. Então, se atrasar, vai pagar multa. Alguém vai pagar multa porque aquele navio lá atrasou a carga dele, automaticamente está atrasando as outras todinha. Quer dizer, é a logística do capital, ali envolve o dinheiro, ninguém está preocupado com o que vai acontecer, né? A prova que hoje o pessoal se comenta, de que começou a se perceber de que o navio começava a adernar, e entrou em contato com as autoridades, o irresponsável, e a pessoa não, continua embarcando, por quê? O desejo dele era que o navio saísse. Para as empresas que estão responsáveis disso, não interessava muito, interessava o navio embarcar os 5 mil e entrar mar adentro para levar para o país de destino, que nesse caso era a Venezuela. Quer dizer, mesmo já sobre uma ameaça, mas lógico, não havia possibilidade, porque de repente tu para uma carga dessa, é um prejuízo, é multa, é coisas envolvidas. Então, ou seja, a coisa está ali todo na mão da iniciativa privada. Quando acontece um acidente como esse que aconteceu, aí é que entra a autoridade pública, mas muito limitado. Aí aqui eu quero deixar algumas considerações para se entender. Primeiro, toda essa área, senhores vereadores,
que vai do Peteca até a alça viária é toda a área destinada à CDI, a Companhia de Desenvolvimento Industrial. Aí ontem já corria, porque o Vilaça disse que vai enterrar no Pedral. Nem autoridade para isso ele tem. Essa terra não é do município, não é o município que rege sobre isso. E ainda agora a vereadora Lúcia foi bem enfática quando falou. A SEMA determinou, né? Já determinou que seja numa área lá do Pedral. Por quê? Porque essa área toda ali é do Estado. E a hora que aí tu pergunta assim, Tavares, então o pessoal do Pedral não são dono daquela terra? Não, e nem sabe. Eles pensam que são, é isso que é doído. É que eles pensam que são dono daquela terra. Mas a hora que precisar para a indústria, aí o governo só baixa um decreto tornando ela de utilidade pública, e ele ainda diz que é devoluta, o governo ainda usa isso, né? Ele diz que são terras devolutas. O que são terras devolutas? Onde não tem moradores. O que já é uma agressão, o que já é uma mentira, o que já é uma má-fé. Quer dizer, então, aquela área todinha ali, vai quem quer, Pedral, Guajará da Serraria, não é, aqueles moradores não são dono daquela terra. Aí o que é que acontece quando for indenizar? É por isso que dá confusão, porque eles querem indenizar só a benfeitoria. Aí tu imagina, avalia uma casa de um cidadão do interior, é uma casa simples, não é isso? Aí é por isso que tem aquela indenização irrisória. Então, é primeiro deixar bem claro aqui, aqueles que gostam de divulgar e tal, de que o prefeito Vilaça, não é ele que está autorizando a ida para a comunidade do Pedral, e sim o pessoal da SEMA através do governo do Estado. Então, é colocar bem as coisas aqui, porque o que não pode é o primeiro cidadão que teve coragem de ir para lá e dar a cara a tapa, que foi o Vilaça, ser injustiçado dessa maneira. Porque de verdade, o único de autoridade que teve ali, tirando os outros, mas eu nem considero, né, vereador, a gente tanta autoridade, porque o nosso poder é tão pouco, mas uma autoridade realmente que podia representar Barcarena lá, que era o prefeito, que teve a coragem, porque nessa hora, vereador, a hostilidade que o poder público é tratado lá, não é pela situação não, é pela coisa política que faz em cima daquilo. Porque cada um bota na rede social, o culpado é o fulano, é o Bertano, é o cicrano. Por quê? Meu amigo, a eleição em 2016 e nós vamos se enfrentar. Não é preciso antecipar isso não, nem nós vamos se antecipar. Eu sempre digo para os meus adversários, nós vamos se enfrentar em 2016 e embora ver. Não adianta, é querer ganhar uma eleição em cima de desgraça, de arrumar um Cristo como se nós fôssemos culpados por tudo. Então eu não fujo, já ganhei 6 eleições e estou dizendo para os adversários, eu estou de pé. Se prepare que eu vou lutar por isso aqui também, da mesma maneira que vocês vão lutar para chegar aqui, eu também vou lutar para permanecer aqui. Então não adianta espreguejar, não é isso? Torcer para a coisa acontecer do pior, porque nessa hora era para se pensar no município. Vereador, a gente corre, vereadora Lúcia, pela primeira vez, porque com tudo que tem acontecido na Vila do Conde, eu sempre disse, é um povo aguerrido, né? É um povo que enfrenta, é um povo que aprendeu a viver em meio ao sofrimento, mas a gente corre pela primeira vez a possibilidade de parar 80% do Conde, porque não vai ter como funcionar as escolas, não vai ter como funcionar o comércio, com aquele odor que está lá. A gente corre um risco muito sério de Conde cair num isolamento temporário. Porque o que se tem notícia, olha, o pessoal das escolas estão retornando porque não tem condições de ficar em sala de aula. O comércio está fechando porque não tem condições. Ninguém vai como turista utilizar a praia nesse período. Quer dizer, então é um risco muito grande. Então é hora de deixar as picuinhas de lado, a política, e todo mundo realmente se interessar em resolver a questão do Conde. Porque nessa altura é poucos o que vão lá demonstrar preocupação e amor pelo Conde. A maioria quer tirar proveito político da situação de uma eleição que ainda é ano que vem, né? Que nós estamos bem longe das eleições. Graças a Deus, a reforma política agora até reduziu, né? Só 45 dias de campanha política. Então a gente não está ainda em campanha política para estar com toda essa a divergência de querer jogar. Porque se você abre a rede social, todo mundo tem a solução. Aí na hora de culpar, quem é o culpado? Não, o culpado são todos os vereadores e o prefeito que é culpado de toda essa situação. Na verdade,
O que tem que acontecer, senhor presidente, e a única coisa que nós podemos fazer é aquilo que já foi dito aqui, é nós buscarmos base jurídica para isso. Base jurídica. Eu já tive representando a Câmara lá em Santos, na Prefeitura de Santos, que eu queria saber sobre o Porto de Santos. Como é que a coisa funciona lá? Qual é o controle que eles têm? Porque aqui nós não temos. Em Barcarena nós não temos controle nenhum sobre o porto, né? E eles aconselharam lá, vereador, a primeira coisa que o prefeito deve fazer é criar uma assessoria de portos. E logo em seguida a secretaria. Que é justamente para poder ter ingerência sobre isso. E essa questão também de começar a cobrar uma taxa sobre, estava conversando com o vereador Lauro, sobre a questão do minério, se discutia antes, porque aqui em Barcarena nós não temos. A coisa é processada aqui, né, mas ela vem de outros municípios. Só que agora já está criando-se lei também, que vai taxar por onde ele passa. Por onde passa o minério. Aí Barcarena, né, é hora de nós sentarmos e fazer uma comissão para isso. Porque aqui, uso a nossa terra, usa a nossa água, o porto, não é isso? E nós não temos dividendo nenhum com isso. Pelo contrário. Agora eu lhe pergunto, aí, a hora que sai do porto, que é da jurisdição federal, a hora que esses bois se desprenderam lá e vão para a Vila do Conde, aí já é problema nosso. Aí já saiu da esfera federal. A federal só aquele pedacinho ali, né, Lúcia? É só aquele pedacinho do porto ali. Quando cai na Praia do Conde, aí é papel do município, das autoridades daqui. E quando a vereadora Lúcia disse assim, a SEMA não está nem aí, é porque, vereador, estão muito... Eu confesso, eu nem sabia que era um secretário de meio ambiente, parece que até um ex-delegado, pelo que eu vi, não sabia que o Pacifal é que está no CDP, quer dizer, é nessas horas que a gente vai até... É verdade, né? A gente vai descobrir quem são que estão à frente de cada órgão. Mas a verdade é que quem sofre a penalidade, que é quem sofre a calamidade, é quem sofre a pressão e quem sofre o desgaste, somos nós. Nós que moramos no município de Barcarena e temos que conviver com isso. Agora, eu analisava pelo menos pelo judiciário, e eu via o nobre vereador aqui lendo uma mensagem, e via a vereadora Lúcia ligeiramente discordando quando a SEMA, né? Porque parece que isso é só no noticiário, né, vereadora? A participação da SEMA. Do Estado só no noticiário, porque ali já está envolvido o IBAMA, que representa o governo federal, né? Nós já temos a SEMA, que representa o governo do Estado. Nós temos o Ministério Público também, que eu já vi a promotora falando. Nós temos as secretarias de meio ambiente da prefeitura, nós temos a assistência social que está lá fazendo o cadastro da pessoa, nós temos a saúde, nós temos a prefeitura e nós temos a Câmara presente, quer dizer, todas as autoridades possíveis já estão. Só, como disse, não se chega numa solução que não tem como solucionar isso em questão de horas e nem em questão de minuto. Conde vai sofrer. Não tem jeito, é inevitável esse sofrimento. O que se quer é agilizar o rápido para esse sofrimento ser menor. Porque se você depender da conversa do Estado, já se fala em 6 meses. Imagina, não tem espaço para 6 dias, imagine 6 meses. Então, quero deixar aqui a minha solidariedade, e eu fico assim, mais uma vez, vereadora, imaginando a sua situação, que a senhora é a costa larga do Conde, né? Tudo vai em cima da vereadora. Então, os grupos políticos que se formam ali, imagine, né? Como eles estão agitados, hein, vereadora? Como eles estão agitados, lhe condenando, né? Jogando toda a culpa para cima de Vossa Excelência. Então, aumenta a minha admiração pela sua capacidade, pela sua luta, pelo seu equilíbrio, né? E acima de tudo, vereadora, por não ter arredado o pé do Conde. Quando eu disse aqui que eu brincava na alusão da música, que a senhora só sai do Conde, né, no último pau de arara, era porque eu sei que a senhora está lá, vive isso, né? O odor, vereadora, ninguém está contando para a senhora está sentindo lá também, não é isso? Então, quero aqui estender os meus parabéns e reafirmar de que, para mim, sempre disse isso, de que a senhora é a autêntica voz de Vila do Conde, que representa a Vila do Conde com dignidade, e eu tenho certeza, vereadora, que é uma guerra para cima de Vossa Excelência. Mas pode ter certeza de uma coisa, das guerras a gente sai mais forte. Era o que eu tinha para o meu, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Lúcio Tavares, pelas suas considerações. A palavra ainda facultada aos vereadores que solicitarem.
Vereador Professor Júnior. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos que nos ouvem, nos acompanham. Falar um pouquinho sobre esse assunto, porque na terça-feira passada, quando o fato se deu, eu no meu pronunciamento, inclusive, já chamei a atenção das autoridades locais, solicitando para que eles assumissem a responsabilidade de acompanhar logo no momento, porque eu sabia do agravo que teria para o meio ambiente do município, mais uma vez, vereadora Lúcia, atingindo principalmente Vila do Conde, mas todo o litoral, Itupanema, chegando até Beja e vai um pouco mais, porque atravessa o Marajó e atinge até o outro lado. Então a gravidade disso tudo. Então nós já sabíamos, o que nós também já sabíamos no período, é que pelo fato do Estado assumir a responsabilidade de licenciar as atividades que existem na área portuária e na área industrial de Barcarena, nós sabemos que o Estado também não assume a responsabilidade, depois que é feito o estudo de impacto ambiental, de fazer com que as empresas se adequem para exatamente no momento desse de catástrofe, de forma emergencial, resolver os problemas necessários. Vejamos, para que a CDP viesse ter autorização de transporte de animais, que ocorria em Belém, lá próximo da Estação das Docas, e foi retirado de lá exatamente devido ao transtorno que causava no trânsito de Belém. Aí mandaram para Barcarena. Na saída de lá para cá, eles são obrigados a fazer estudo de impacto. E nesse estudo de impacto se prevê a possibilidade de um acidente e o que fazê-lo. Então, eu fico preocupado porque, como falou o vereador Paulo Alcântara, está tendo uma transferência de responsabilidade, ou até, no meu entender, um embate político. Mas o que Barcarena quer nesse momento é que, de acordo com o estudo que foi feito de impacto ambiental para a implantação dessa atividade portuária em Barcarena, seja levado em consideração a ação emergencial para que Barcarena venha a diminuir, vereadora Lúcia. Porque, infelizmente, como o vereador Luiz Tavares falou, nós teremos que sofrer com tudo isso. A praia do Caripi tem sofrido com tudo isso. Todo o litoral. Vai demorar um pouquinho, ou talvez nem esteja mais demorando. Mas as ilhas, todas elas estarão sofrendo com tudo isso. Nós não estamos falando de 80 bois, que foi dito na televisão, quando eram 300. Nós estamos falando de 5.000 bois. Dizem que 4.900, eu tenho lá minhas dúvidas se eram somente isso. Inclusive, não precisa-se muito não para se perceber que foi um ato irresponsável, porque o barco estava já aportado em Belém e já balançava. A televisão mostrou isso, que na noite anterior o barco estava aportado, eu acredito que era em Belém, e o barco já balançava, já era aqui no porto, e o barco já balançava antes de ser posto a carga. Então a pergunta que eu faço é: por que essa transferência de responsabilidade se o estudo de impacto ambiental determina? Quem deu a licença foi o Estado. Então o Estado que não se desvie, pode ser a área federal, mas quem libera a licença é o Estado. O Estado tem que mais uma vez assumir a responsabilidade sobre isso e resolver de forma emergencial. Faço inclusive, tenho acordo com o vereador Tiago, mas gostaria de ampliar esse entendimento. O município está arcando com a responsabilidade, emergencialmente está lá presente, vereadora. Mas eu gostaria muito que o município pudesse orçar todos os seus gastos, porque faz parte deste poder acompanhar tudo isso e ir atrás do Estado, para que ele depois venha proporcionalmente ressarcir o que o município está fazendo, que é a responsabilidade deles. Não é nossa. Não queremos aqui achar culpados nesse momento, tem que se resolver o problema. Tem, mas lá na frente vai ficar consequência disso. Porque tudo que ficar, por exemplo,
A carne, quando entra em estado de putrefação, ela passa a liberar determinadas toxinas. E lá na química do 2º ano do ensino médio, existe um termo que diz que semelhante solve semelhante. Produto orgânico jamais vai ser absorvido pela água. Ela vai dispersar aquilo. Em algum momento vai encontrar uma proximidade. Aí se encontra argila, se encontra terra. Lá, naquela relação do orgânico com produto mineral, ele vai se estabelecer e vai criar novas bactérias que não existem na localidade e vai causar o maior impacto ambiental, que, como falou o vereador Luiz Tavares, não é para o agora. Isso vai durar anos. Micose. Vocês vão ver doenças causadas por protozoário aqui em Barcarena. E a consequência disso requer que hoje o município venha fazer uma avaliação aprofundada e responsabilizar o Estado por tudo isso. Porque na hora que liberaram, nós do município não temos o direito de dizer que sim ou que não. Nós temos que receber isso, aceitar simplesmente, porque é o Estado e o governo federal. E aí eu gostaria que também o IBAMA estivesse presente para poder falar sobre essa realidade. E de forma emergencial, nessa situação de calamidade, viesse resolver. Então, vereadora Lúcia, fora os oportunistas, que têm as suas intenções, também me solidarizo a Vossa Excelência para dizer que nós também estamos acompanhando, mas dizer para Vossa Excelência que nós precisamos de uma ação mais enérgica em termos de poder legislativo e, se for necessário, assim como o vereador Iberê Miranda falou, que venhamos a reunir os 13 vereadores e irmos também até o IBAMA se for necessário. Porque disseram que a Polícia Federal deteve a tripulação, está aí segurando a tripulação. Isso não vai resolver. Se a única parte do governo federal é essa, seria necessário que tomasse uma outra atitude. Então, eu gostaria de dizer, senhor presidente, nesse momento também, fugindo um pouco do que está em discussão, gostaria de dizer que nós estamos às vésperas da comemoração do Dia do Professor. Mesmo com muita tristeza no município, é louvável que se faça uma homenagem que se espera a nível federal e que não ocorre, fica só nas conversas e nas histórias. O governo federal também resolve trocar de ministros e não traz nada de satisfatório para os trabalhadores deste país da educação. Mas nós gostaríamos de deixar nossa homenagem aqui, presidente, para este profissional que é o professor. E fazer também, presidente, um pedido, que nós pudéssemos no dia 28, que é dia do servidor público, tentar fazermos algumas homenagens aos servidores públicos dos 3 poderes, do legislativo, do executivo e do judiciário, neste município, referendando esse dia do servidor público, porque é importante. Haja visto que nós, servidores públicos, muitas das vezes, levamos a culpa por toda a negligência política que tem nesse país. E muitas das vezes, por levarmos a culpa, não temos nem como nos defendermos. Mas usar esse canal no dia 28, já propor, porque nós temos sim bons servidores neste município dos 3 poderes, e eu acredito que nós poderíamos referendar alguns deles para estarem no dia recebendo aqui o reconhecimento pela atividade. De preferência, essa é uma proposição, senhor presidente. Gostaria de falar agora aqui um texto em homenagem ao Dia do Professor. Professor. Ele divide o seu tempo, caminha despertando sabedoria, é parceiro da alegria de tantos. Abre portas de um novo amanhã, questiona a vida e desperta uma realidade, mas nas fórmulas de raciocínio e regras. Mestre, que estende a mão, tem o diálogo da nova caminhada para a aventura da vida. Faz germinar a missão de ensinar não só letras, mas paz, esperança, solidariedade e coragem. Para um novo amanhecer que virá, um exemplo
para vencer na vida. As lições permaneceram. Alguém que superou a dor, que foi lembrança, razão e o progresso. Superando o cansaço, a preocupação, apenas uma luz em suas mãos, um livro e uma pintura. Em seu olhar, a alegria de uma poesia. Feliz Dia do Professor. Com esse texto, senhor presidente, gostaria de deixar aqui a nossa homenagem ao Dia do Professor, um dia que é importantíssimo para esse país, que ainda não percebeu que o principal caminho para o desenvolvimento é exatamente investir em educação nesse país. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador professor Júnior. A palavra ainda continua facultada aos vereadores que solicitarem. Não havendo mais nenhum vereador para se pronunciar, neste momento eu encerro o grande expediente da sessão e faço a abertura da primeira parte da ordem do dia, perguntando ao vereador professor Júnior, segundo secretário, se há matéria. Não havendo matéria para a primeira parte da ordem do dia, encerro a primeira parte da ordem do dia